Estúdios do Locals.com em Wynwood, Miami, Flórida, Estados Unidos da América. E hoje com um convidado muito especial que eu só conhecia até há pouco tempo por YouTube. Eu ficava vendo os vídeos dele no YouTube e, na verdade, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu conheci ele com a minha mãe me mandando um vídeo dele falando de mim, falando de alguma coisa que eu tinha feito na Jovem Pan. E aí eu comecei a seguir o canal dele e comecei a perceber que esse cara era um cara diferente. Tinha alguma coisa diferente nesse cara, pela habilidade com que ele contava histórias, as referências que ele fazia. E com o tempo eu me tornei fã, gostava mais de me assistir no canal dele e os outros cortes que ele fazia do que assistir a mim mesmo em outros lugares. Eu tô falando do Oi Luiz, que tem um nome, Luiz, uma coisa italiana. Luiz Gagliazzo. Luiz Gagliazzo. Não sou parente do Bruno Gagliasso, não. Muita gente pergunta, mas não. É Gagliazzo. Gagliazzo. Um pouquinho diferente. Também conhecido, ou só conhecido, como Oi Luiz. O homem dos cortes na internet, o homem dos comentários. Luiz, pô, que legal estar aqui junto contigo. Eu vi que você jantou com o Rodrigo Constantino ontem. Eu encontrei na academia hoje de manhã, ele estava me falando. Vocês jantaram ontem. Mas para mim é muito legal te conhecer, porque a gente buscava essa oportunidade de me fazer virtualmente, e aí você apareceu aqui por Miami, e eu fiz questão de trazer você aqui nos estúdios do Locals, conhecer o Asaf e o Chris, o CEO do Locals. Sim. E do Rumble. Deu sorte aqui, encontrou os dois no escritório. Eu costumo dizer que eu estou zerando a vida aqui nessa viagem para a Flórida, porque deu para conhecer pessoalmente, pô, todo mundo que tem de legal, né? Quase todo mundo que tem de legal na internet, né? Você, o Constantino. Teve com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, deu pra ver muita gente, deu pra conversar bastante, assim, pra mim é uma honra, pô, ser assistido por você, assim, é um peso. Quando eu falei com o Bolsonaro, ele também, eu cheguei, o assessor dele falou: pô, vão melar a CPI do 8 de janeiro, né? Acabaram, o Pacheco falou que não vai ter. Aí eu falei, não, mas essa aí é a CPI pedida pela Soraya Tronic e tal. Não é a CPMI, é a CPI. Aí o Bolsonaro já corrigiu, falou: Soraya Tronic não, o nome dela é Soraya Trambique. Aprendi no seu canal, porque eu chamava ela. Foi você que inventou Soraya Trambique? Fui eu que comecei. É uma honra. É impossível, virou Soraya Trambique. Na próxima eleição ela vai botar na urna. Trambique. É uma honra, então, e é um peso, é uma responsabilidade saber que você me assiste, né? Que vocês aí estão me acompanhando. Para mim é uma honra, né? O canal começou pequenininho, sem muita pretensão e fantástico ser chamado aqui. Eu tô me sentindo já aceito pela Big League, né? Não, mas o teu canal realmente é muito bom. Para quem não conhece, as pessoas que estão assistindo no meu canal, a gente está transmitindo. Aliás, vamos a uns rápidos avisos. Essa live está sendo transmitida no meu canal do YouTube, embora as pessoas vejam o meu vídeo no YouTube, mas o meu canal esteja bloqueado por ordem do Alexandre de Moraes. Está sendo transmitida no Rumble. Para quem não sabe, o Rumble é o concorrente do YouTube, que está ali no boné do Luiz. O Rumble é o concorrente do YouTube que tem a missão de ser absolutamente contra a censura. Inclusive encontrei aqui o CEO do Rumble e ele reforçando que não entende a legalidade das ordens que o Brasil tenta fazer na direção da censura. E no Locals.com, o Locals.com, que é aqui o estúdio que nos hospeda, que é uma plataforma onde os criadores podem interagir diretamente com as pessoas e serem apoiados por elas. Então, hoje, a minha fonte de receita, uma vez que meu YouTube foi desmonetizado, etc., é a comunidade do Locals.com. Então, as pessoas que quiserem e lá eu coloco certos conteúdos que são exclusivos para os meus apoiadores. E eu recomendo que você faça a mesma coisa. Com liberdade de expressão, Eu posso falar o que eu quiser. Sem censura. O que eu quiser. E o que eu posso falar, o que eu quiser, e para um grupo menor de pessoas, que muitas vezes... Eu já estou com 45 mil pessoas no meu Locals em 2 meses. Às vezes eu não quero falar para as 45 mil pessoas, eu quero falar para as pessoas que são mais próximas. Então eu faço um post exclusivo para os meus apoiadores. Todo dia eu faço um vídeo com os principais acontecimentos, um vídeo gravado do meu celular, mesmo no carro, para eles. Então uma coisa mais próxima para os meus apoiadores.
Quem quiser ter acesso a esse conteúdo pode entrar aqui no link que está na descrição do meu canal para ter um mês de graça do conteúdo do Locals.com, e a partir daí, se achar que vale a pena, se achar que o conteúdo é bom, continua pagando, mas um mês pelo menos você assiste de graça. E nós estamos transmitindo também do canal do Oi Luiz. Se você que está nas minhas plataformas e não conhece o canal do Oi Luiz, procura, é fácil, canal Oi Luiz, que você vai achar no YouTube. É um canal que tem praticamente 500 mil de inscritos, e eu garanto a você que você vai gostar. A forma como você conta as histórias é muito interessante. Qual é o teu background? Eu sei que você tem um background de publicidade, alguma coisa assim. Fala aí pra gente. Meu background sempre fui publicitário, né? Redator publicitário originalmente, né? E o pessoal costuma falar, né, em agência de publicidade, assim, eles costumam dizer, porque a dupla de criação é o redator e o diretor de arte, né? E eles costumam até falar, tem uma frase muito famosa que eles falam assim, o redator vira diretor de criação, o diretor de arte vira à noite. Né? E aí eu acabei virando diretor de criação lá por 2010, né? Trabalhei com algumas marcas bem grandes, né? Eu criei para Volkswagen, criei para o Itaú Personalité, todas essas marcas, Doriana, Nextel, Credicar, né? E claro, é um desafio, né? Você ser criativo com produtos que às vezes você não usaria, que você precisa primeiro entender direito, com quem você vai falar também, qual que é o público e tal. É divertido, porque você começa a se colocar em várias outras peles, né? Você começa a diversificar. Mas muitas vezes é frustrante, porque a gente tem um cliente limitando. Às vezes você cria uma campanha que você acha divertidíssima, bacana, e vendedora, o que é mais importante, né? E muitas vezes aí o cliente, não quero isso, eu quero algo mais comunzinho, mais normal. E acaba sendo frustrante. Ainda tem a questão da lacração, né? Piorou bastante de 2014 para cá. Eu me lembro que quando eu fazia faculdade, quando eu comecei na propaganda, nós éramos vistos como os agentes do capitalismo, né? Os jornalistas que faziam faculdade do lado da gente, que a gente ia para o bar junto, né? Então, eles falavam, vocês são os capitalistas, não sei o que, do consumismo, não sei o que lá, e olha agora, né? A gente virou tão lacrador quanto eles, quanto os jornalistas, virou uma coisa... A gente vê, né, o caminho, né, para sinalização de virtude, né? Todas as marcas, de repente, quando entraram as redes sociais fortes, né, Facebook, Twitter, etc., Instagram, elas resolveram todas posarem de que estão salvando o mundo, né? Em vez de vender o produto. E eu te digo, né, não necessariamente a gente precisa vender o produto na propaganda tradicional, realmente. Muitas vezes você faz aquele show de mágica, né, o truque, né? Você desvia a atenção do cara para piada, para diversão, para alguma coisa emocionante, e no final você vende o teu produto. Às vezes seu produto nem precisa aparecer. Tem comerciais geniais, como um da Honda, lembra que tinha um gordinho que ficava cantando? Acordei, fiquei na cama de pijama, aí desci, comi, voltei pra cama, fiquei de pijama. Ele ficava na cama de pijama, não tinha uma coisa assim. E no final só parece assim, a vida pode ser muito mais emocionante, né? Pode ser muito mais que isso, alguma coisa assim. Então às vezes você não precisa nem mostrar o produto, realmente. Só que o que os anunciantes fizeram, acho que muito influenciados pela lacração dos profissionais de marketing que estavam acabando de sair da faculdade e tal, eles começaram a falar, não, nós temos que nos posicionar socialmente, né? Nós temos que sinalizar a virtude. E aí a gente começou a ver a partir de 2014, mais ou menos, muito disso, né? Hoje em dia, como eu falo, no Brasil, é impossível você ver um comercial na TV que não tenha pelo menos uma sósia da Marielle. Né? Não sei porquê, mas sempre tem. E eu me lembro, mais ou menos em 2014, trabalhava numa agência grande, né? E veio até um workshop para como falar com as minorias, né? Parece que a gente está tendo que lidar com uma divindade, né? Com uma nobreza, uma nova nobreza, né? Pessoas de cristal, a gente não pode falar certas coisas. E para esses caras que estão dando o workshop, esses cursos,
É extremamente lucrativo, né? Porque a cada 6 meses aparecem mais palavras ofensivas, né? Então, a gente que trabalha, que trabalhava com isso no meu caso, tem que se atualizar toda semana quase, né? Porque cada vez tem mais coisas que você não pode falar, né? Então, os caras estão num negócio em alta expansão. E aí, realmente, foi começando a ficar mais difícil trabalhar. Eu vi muitas portas se fechando, né? Porque as pessoas ouviam, pô, chegou um novo diretor de criação, o cara, ele tá sempre lá na internet, diz que ele fala umas coisas engraçadas no Twitter e tal. Aí o pessoal começava a me seguir, mas aí eu notava, né? Metade tava me seguindo, outra metade começou a olhar feio para mim na agência. E chega uma hora, não dá, né? Você tá... não só em termos do problema que eles têm com conservadores, com o pessoal de direita, etc., mas até a frustração profissional, né? Você começa a ter que criar campanhas, sempre aquele negócio, marca tal, a prova, a luta das mulheres, não sei o que lá, né? Você começa... Eu queria te perguntar sobre isso especificamente. Eu fiz faculdade de comunicação também. Acho que eu sou um pouco mais velho que você. Você tá com 30? mais novo. Quantos anos você tem? 51. Vou fazer 52 agora. É sério? Com essa cara de garoto todo tatuado aí? É que eu tenho uma vida muito chata. Eu não bebo, não como churrasco. O cara, como é que o cara tá? Não bebe, não come churrasco? Muita fruta, muita verdura, muita água, muito suco. Não, mas nada de legal. Quantos anos você tem? 51. Fazer 50. O número favorito do Lula, inclusive. 51. Eu tô aqui... Como diz o Huawei de Petróleo, perplexo. Porra, obrigado. Juro, tô aqui genuinamente chocado. Mas eu fiz faculdade de publicidade e jornalismo, na época faculdade de comunicação, em 2001. E eu me lembro que naquele momento você tinha que escolher se você queria ser publicitário ou jornalista. Eu tinha escolhido ser jornalista e você tinha essa separação. Mas já naquele momento o jornalismo já estava começando a se transformar em ativismo político. Mas a publicidade ainda conservava a coisa do capitalismo, como você falou, ainda conservava. Eu vejo uma mudança com o tempo, porque hoje eu acho que o jornalismo virou propaganda, no termo na acepção quase que militar da coisa. O jornalismo virou propaganda. Quase propaganda stalinista, né? Como propaganda doutrinária. O jornalismo virou propaganda doutrinária e a propaganda virou propaganda doutrinária também. Porque eu tenho algumas coisas para te falar a esse respeito, mas eu ia perguntar para você. Na tua visão, o que faz uma empresa, por exemplo, exemplos óbvios, tá? Uma empresa como a Disney, cujo o produto da Disney são propriedades intelectuais voltadas para famílias e crianças, né? Criança, de um modo geral, teve que nascer de um pai e uma mãe, né? Porque aquele negócio que o cara falou lá atrás, que órgão excretor não reproduz. Foi grande Fidelis. O Fidelis na eleição. O órgão excretor não reproduz, então nem colar velcro também não reproduz. Então, como não tem esse jeito, é sempre um homem ou uma mulher. Geralmente, as famílias são tradicionais. Aí a Disney resolve se posicionar em campanhas ou politicamente como uma empresa pró-LGBTQXYZ, várias virou uma coisas... militância radical, inclusive, não é nem aquela coisa vanilla, né, como eles chamam, aquela coisa meio careta que só bota um arco-írisinho assim e tá tudo bem, não, fazer desenhos para campanhas de publicidade, entrar forte na campanha na campanha do Pride, né, no orgulho do orgulho, no mês do orgulho, que é, sei lá, julho, eu acho. E outros exemplos. Você pega até a Proud Family, você viu aquele trecho fazendo não, da masculinidade tóxica, Natura, se eu não me engano, outras marcas que vão contra o seu consumo, Boticário, se eu não me engano também, as marcas que vão contra o seu mercado consumidor. Sim. Ou, eu me lembro que teve um carro, que eu não me lembro mais qual, acho que foi o Polo, que começou a fazer uma propaganda, e aí, obviamente... Foi sobre o casal gay. Aí, obviamente, os homens começaram a falar. Fazer piada. Fazer piada. Comprou um Polo, né? O garotão. Então, os caras... Que é uma coisa que o homem hétero... E uma queda nas vendas... imediata quase, né? O pessoal até vendendo polo usado para não ser visto como... Pô, o cara não quer, né?
Porque, não, e ainda assim, se você pensar assim no grande número das coisas, você fala que tem 5% da população que é LGBTQXYZ. Você está brigando com 95% do mercado. Né? E não dá para você fazer uma segmentação só nesse mercado. O cara fala, não, eu sou gay, então tem que comprar polo. E hoje é tão fácil fazer segmentação com a internet. Exato. Dá para você mandar os vídeos, os anúncios só para esse público, né? Baseado... Mas o que você acha que motiva isso, cara? Eu acho que é uma militância, no caso da Disney, no caso de algumas outras empresas, realmente é só para, não, vou tentar vender, vou tentar lacrar. Mas você acha que vende? Não. Então, eles estão descobrindo isso da pior maneira hoje, né? A Disney anunciou 7 mil demissões. A Disney eu já acho mais profundo o negócio. Eu acho que é uma militância cega mesmo. Eu acho... Bom, é o que eles dizem, né? A esquerda, ela tem esse papo de ocupar espaços, né? Vamos ocupar espaços. Então você percebe que, por exemplo, eles não criam personagens novos. Eles têm que fazer o Superman ficar bissexual. Eles têm que fazer o Batman virar gay. Eles têm que fazer a Mulher Maravilha virar trans, né? Porque eles sabem que eles não conseguem criar. Eles não conseguem criar um personagem assim e ter sucesso de vendas. Então eles pegam carona em... Quando criam é um fracasso total. Exatamente. Né? Como esse último desenho da Disney que tinha personagem gay. Foi o Mundo Estranho. Foi um fracasso terrível. Também foi um fracasso da Pixar, que é da Disney. Do Buzz Lightyear, que teve aquele beijo lésbico. Inclusive uma coisa muito engraçada, né? O rapaz que faz a voz do Buzz Lightyear, o ator, que é o Chris Evans. Não, o Chris Evans. O Tim Allen faz o original. O original, Mas nesse... Só que o Tim Allen é um puta conservador super conserva. E o pessoal já olha pra ele meio assim. Mas não, nessa versão, nesse último... Que é tipo um... Capitão América. A origem, né? Do Buzz Lightyear, o verdadeiro, que inspirou o boneco. Então quem faz a voz é o Chris Evans, né, do Capitão América. E na época ele falou exatamente isso. Ele falou assim: essas pessoas que estão boicotando o filme, que vão boicotar o filme, que estão criticando o filme por causa da temática LGBT, etc, etc, vão sumir como os dinossauros, serão extintos, né? Aí a ironia. Na sexta em que foi lançado o Buzz Lightyear, ele perdeu de lavada pro Jurassic World, que é um filme sobre dinossauros. Os dinossauros venceram, enterraram ele, né? Mas então, eu acho que assim, eles têm, eu acho que a esquerda, e a Disney em particular, eles estão pensando no sentido ganha-ganha. Porque eu acho que o radical de esquerda, ele pensa em termos assim... em primeiro lugar, eles não estão pensando em lucros agora, eles pensam assim, primeiro na causa, na missão. Tanto é que eles praticamente esqueceram o storytelling para só fazer propaganda, só vender, né, a mensagem. Tem um youtuber que eu recomendo muito, você assistir, você vai rir muito, talvez você já conheça, é The Critical Drinker. Não conheço. Ele é um escocês com um sotaque pesadíssimo escocês, e ele critica a lacração em filmes e essas coisas. E ele tem sempre uma coisa assim, quando ele tá criticando um filme, ele fala, o filme, claro, o filme tem aquele momento que ele tem que passar, aí entra a voz dele com um eco, The Message. E quando ele fala The Message, entra um monte de arco-íris, um monte de coisinhas assim. É muito engraçado. Então, eles colocam The Message à frente da história, do entretenimento, porque eu acho que eles pensam assim, o importante agora é plantar sementes. A gente tem grana, a gente tem gordura. Eu acho que essa questão da grana faz diferença. Mesmo que a gente perca a grana, tá tudo certo. Vamos plantar sementes que daqui a 20 anos a gente vai estar colhendo. Todo esse pessoal já vai estar doutrinado. E se não der certo de nenhum jeito, tem um outro ganha. Que é assim, bom, pelo menos destruímos esse personagem que tem origens racistas, machistas, né? Tudo que foi feito antes... da Veja dessa semana. Exatamente. Tudo que foi feito antes de 2014, para esses caras, é racista, é machista, é escravocrata, é terrível. Né? Qualquer pessoa que viveu, que não morreu antes de 1995, é escravocrata, machista, racista, etc. Então, é o ganha-ganha. Se eles não conseguirem lucrar com o Batman gay, pelo menos eles destruíram esse personagem que era um milionário branco que bate nos coitadinhos dos bandidos, dos criminosos, das vítimas da sociedade. Então, eu acho que a Disney está pensando nesses termos e ela está dobrando a aposta, né? O Ron DeSantis, né? Ele tem... Obrigado muito. Agora tirou, né, aquele privilégio da Disney e tal. Mas os caras vão continuar brigando, né? É um assunto interessante porque
O Ron DeSantis tirou um benefício que a Disney tinha Desde que foi criada, né? Desde que o Walt Disney World, que é o parque da Disney, foi criado agora. Mas eu acho que tem uma questão financeira aí essa semana também. Hoje, especificamente, ou ontem, o Joe Biden fez o primeiro veto dele. Qual foi o veto? O Congresso tinha aprovado uma medida que desautorizava os fundos, inclusive fundos governamentais, a investirem em empresas com base no ESG, que é a agenda, para quem não sabe, ESG, ESG, como muitas vezes é chamado no Brasil, que é o E é de ecological, o S é de social e o G acho que é de governance, de governança, que basicamente é uma agenda que as empresas seguem. Com a desculpa do meio ambiente, mas que meio na verdade... ambiente, social e governança, mas com foco muito maior em meio ambiente e social. Então, o governança só está lá para disfarçar. Para disfarçar, exato. E aí o Congresso tinha desautorizado, que as empresas tivessem como... que os fundos tivessem como objetivo, como fim, esses critérios e passassem a ter como fim o resultado financeiro final, né? Porque se você é um pensionista e vai se aposentar, você quer que o lugar onde o seu fundo investiu o dinheiro tenha multiplicado o seu dinheiro para você ter o dinheiro no final da vida da aposentadoria. Exatamente. Ele não quer que você saber se você investiu no fundo que conserva os coelhinhos albinos do norte do Panamá, entendeu? Então, no final das contas, aí o Biden vetou. Ou seja, as empresas vão continuar focando. Eu peguei uma notícia aqui que saiu esses dias, que eu quero até colocar no meu Locals em Detalhes, mas a notícia aqui, um estudo dizendo, do CNS News, dizendo empresas politicamente neutras superam empresas orientadas por ESG e mercado geral. Revela o estudo. Quem diria? Quem diria? Que surpresa! A notícia aqui. Enquanto poderosos gestores de ativos como a BlackRock estão pressionando as empresas para atender às agendas ambientais, sociais e de governança, ESG, né? BlackRock, para quem não sabe, é um fundo, né? São gestores de fundo que controlam o PIB dos Estados Unidos. 30 trilhões de dólares, uma coisa nesse nível. Uma nova análise descobriu que as empresas que não são influenciadas pela política superam as que são. Tradução, né? Um corredor livre corre mais rápido do que um cara arrastando uma pedra de 600 quilos amarrada no tornozelo, né? E precisou um estudo do Sherlock Holmes. Incrível. Para chegar a essa conclusão. Segundo o Wall Street Journal, uma notícia que saiu lá, ESG é lucrativo, os números não mentem. Os especialistas veteranos do setor de investimentos Mike Adelson e Andrew Pusner apresentam as conclusões de seu estudo sobre o efeito de política ESG no destino das empresas. O estudo usa a pontuação de venda de 5 pontos de uma empresa de classificação, 1 mais à esquerda e 5 mais conservadora, do envolvimento social e político das grandes e médias empresas dos Estados Unidos em relação a 6 questões. Aí ele bota lá ambiente, educação, aborto, o que aborto tem a ver com investimento, já vai saber, direitos da segunda emenda, que é a emenda que dá direito das pessoas terem armas, outras liberdades constitucionais básicas e apoio da sociedade civil segura. Durante o período de 30 de junho de 2021 e 31 de janeiro de 2023, as empresas eram muito mais propensas a serem de esquerda do que neutras ou conservadoras. Cerca de 1/4, olha isso, tá? Eu estou falando disso porque eu quero colocar isso até no Locals, no estudo completo. Cerca de 1/4 das empresas de grande e média capitalização do S&P 500 estudados obteve a pontuação 3, sem pontuação política ou social, ou seja, neutras. Mais da metade, 59%, pontuaram como de esquerda. E cerca de 1 em cada 6 foi classificada como conservadora. Com apenas uma empresa obtendo a pontuação de 5. Quando o desempenho das empresas politicamente neutras, aquelas que ficaram com 3, comparado ao mercado geral do S&P 500 e Russell 1000, ou os fundos registrados na Eggs, as empresas não políticas ficaram no topo. Aí você vê, o S&P 500 caiu 1,8% no período. O Russell 1000 caiu 3,2%. E os fundos ESG tiveram pior desempenho, com a maioria perdendo entre 2,5% e 6,3%. Ou seja,
Isso tudo para dizer, esse estudo aqui conduzido pelo Xerox, para dizer que quem lacra não lucra, básico. Não, e daqui a pouco você vai ver, vai aparecer alguns militantes falando que não se pode mais fazer esse tipo de estudo, assim como não se pode mais, né, eles estão tentando impedir os arqueólogos de dizer que o sexo dos esqueletos que vão ser descobertos de agora em diante, eles vão querer, não faça isso porque é uma pesquisa preconceituosa, no Brasil seria uma pesquisa antidemocrática, né? Mas voltando à Disney, ainda que é uma coisa que é importante que eu esqueci de falar. Se você parar para pensar, até a posição da Disney é muito parecida com a da esquerda em geral, porque repara como eles não criaram mais nada. Eles não criaram mais nada, eles só compraram propriedade intelectual. Em 2010, por aí, eles compraram a Marvel, em 2011 eles compraram Star Wars, compraram a Lucasfilm, né, que é Indiana Jones, e não criam mais nada. Tudo que eles fazem é pegar a propriedade intelectual dos outros, lançar, ou então... destruir, né? Porque, por exemplo, destruir. Star Wars então, os caras conseguiram... Não, inclusive é muito interessante que na época que eles... Exceto as séries do Jon Favreau, do Jon Favreau. Ah, sim, que ele ainda tá seguindo. Mandalorian, ele tá conseguindo. O Boba Fett, que são... conseguindo. Porque o Favreau é um cara mais conserva, né? Mas é porque ele briga muito com a Kathleen Kennedy, que é a presidente da Lucasfilm agora, que tá com a Disney. Ele briga... A treta é muito grande. E tem uma história boa sobre a Kathleen Kennedy, eu já vou falar. Mas repara, quando a Disney comprou, né, Star Wars e Marvel... Eu me lembro perfeitamente de quando ela comprou e eu me lembro perfeitamente do que o presidente da Disney disse naquela compra. Era o Bob Iger na época. Eu não sei se já era o Bob Iger. Era o Bob Iger. Já, ele falou assim, nós, a Disney, né, nós temos, né, o coração, né, e a atenção das meninas. Agora queremos conquistar os meninos. E é verdade. Eu, por exemplo, eu cresci nos anos 70 e 80... E eu nunca me interessei em assistir Disney, porque também os desenhos estavam mais decadentes naquela época, né? Teve um sucesso outro, tipo O Cão e a Raposa. Porque foi chamada a Era de Prata da Disney. E no geral, a gente via realmente como coisa de menina. Foi o período que o Walt Disney tinha morrido, as produções que ele tinha criado já tinham ido para o espaço e tal. E a Disney tem uma nova era de renascimento nos anos 90. Com a Pequena Sereia e a Bela e a Fera. Bela e a Fera, Pocahontas, Rei Leão. Aí cresceu de novo. Nos anos 90, Mas nesse período em que, né, eu cresci 70 e 80, realmente a gente sempre enxergava como coisa de menina. São as princesas, né? A Bela Adormecida, a Branca de Neve, etc. E eu me lembro que ele falou exatamente isso. Ele falou, nós temos as meninas, nós queremos agora conquistar os meninos, né? Marvel e Star Wars. Só que o que eles fizeram? Hoje em dia, o MCU, né, o Marvel Cinematic Universe, os caras já estão chamando de MCU, que estão substituindo todos os heróis por mulheres, né? Você pode ver. É a mulher Thor, a She-Hulk. A Thora. Já tem até a Capitã América, né? Que é aquela namorada do Capitão, aquela inglesa lá a Peggy. Então, eles pegam isso e vão transformando. E a própria volta, né, da Star Wars, a primeira menina lá, que era a Rey. Então, era a menina, a principal. No segundo filme lá, o Último Jedi, que é terrível. Não, eles não fazem só isso. Reparem, eles também destroem os personagens que eram os personagens. Então, desconstroem, né? Nessa então, volta. O Luke Skywalker é destruído. O Luke Skywalker e o anti-herói Han Solo eles matam literalmente. Então, o filho mata o Han Solo já logo no primeiro, né? O Luke Skywalker vira aquele cara amargo que não quer ser herói, que é um ressentido. Né? Um ressentido. As mulheres são empoderadas, claro, né? E assim, os caras tiveram a coragem de não juntar os três, né? Numa cena, né? O Han Solo, o Luke Skywalker e a Princesa Leia em uma cena. E a Princesa Leia morreu e aí, né? Nunca mais. E o Han Solo morreu também. Não, mas a Princesa Leia eu digo como a atriz. É verdade. Aí ficou impossível, né? Nunca perderam uma oportunidade de ouro. E é exatamente isso que eles estão fazendo também com os personagens masculinos da Marvel, né? Sim. Então, substituindo todos, estão desconstruindo e afundando todos, junto, né? Afundando junto. O Thor, por exemplo, virou um bobão. Cara, eu não consigo mais assistir, é uma pena, porque eu ainda gostei do último Homem-Aranha, achei bom e achei que tinha pouca lacração. Mas sabe por quê? Porque tinha pouca lacração. Não, mas porque é da Sony. A Marvel, ela tem o direito, assim, tipo, de dar alguns toques, mas quem cria e faz o filme mesmo é a Sony.
porque a Sony comprou os direitos do Homem-Aranha nos anos 2000 ainda, né? O primeiro filme do Sam Raimi e tal é de 2002. Isso é da Sony. E a Sony não abriu mão dos direitos do Homem-Aranha. Então a Marvel fez um acordo com a Sony. Pô, deixa a gente colocar o Homem-Aranha no nosso universo, mas vocês vão ter palavra final sobre a criação, tal. A gente vai dar uns inputs. E aí, por isso, o Homem-Aranha tá salvo, por enquanto. Né? Mas eu achei o Doutor... Não quero ficar também aqui Doutor Estranho? Achei o Doutor Estranho bom. Eu também gostei. Eu gostei. E tem uma mensagem conservadora no filme. Mas é porque o diretor é o Sam Raimi, que é o cara do primeiro Homem-Aranha, inclusive. Então ele conseguiu colocar muita coisa boa. Mas você nota, assim, algumas... Por exemplo... Ele é o cara que tá deprimido por causa da ex-namorada, que não quer saber dele, ele só vai atrás da ex-namorada. A menina é sapata, as mães, né? Ela tem duas mães. É um lugar bom onde tem duas mães. Tem um universo que eles vão lá que você não sabe, aqui é comida de graça, aquelas pizzas de bola, né? Aqui é comida grátis. Comunismo, né? Tão legal, né? Comida de graça. Então você vê alguns toques, né? Que você vê que é coisa da Disney. Mas o conceito geral lá, a forma como a Feiticeira Escarlate lidava com a família, etc., achei bem conservadora. Isso é bem legal. Uma viagem bem bacana ali. É que o Sam Raimi, ele consegue ainda. Ele é o cara, ele tem cacife, né? Ainda pra botar algumas coisas legais, mas vai ficar cada vez mais difícil, né? Vai ficar... Não, tá ficando ruim, mas ao mesmo tempo você começa a ver empresas independentes. Daqui a pouco você vai ter filme, ficção científica do Daily Wire, eles já entraram no mercado infantil. Exatamente, inclusive o Daily Wire, ele contratou a menina que foi demitida pela Disney lá, e de um jeito horrível, né? Aquela ex-lutadora. A menina do Mandalorian, esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela. Ela é um espetáculo, inclusive. Gina Carano. Gina Carano. Tá gordinha agora, mas ela é um espetáculo. Ela era, né, bem... Pô, ela quando tava fit era um negócio... Ela era bonita mesmo. Era um negócio espetacular. Eu sei que você tem que falar com um pouco mais de cuidado. Tá com a patroa aqui no estúdio. Bonita. Ele falou que era muito bonita. Eu já disse que é um espetáculo, ou seja, eu vou apanhar em casa e ele não. Mas, Gina Carano, a parte eu quero dar uma girada com você para fazer uma pergunta para você. Teu canal no YouTube ainda tá monetizado, pelo menos, né? Graças a Deus, por favor, YouTube, mantenha assim. E você já tá fazendo também teu canal no Rumble. Canal no Rumble já tenho. E eu estava pretendendo até criar um novo canal para falar mais de cultura pop, né? Focar mais em cultura pop. Acho que é interessante, né? Eu acho que é o caminho. É porque eu não consigo me libertar da política por causa da demanda que acabam as pessoas tendo. Também. Mas o assunto que eu gosto de discutir, você vê que eu acabo... É cultura, filosofia, são os grandes aspectos. Tanto que eu ficaria aqui, se você não tivesse que voar de volta pro Brasil, eu ficaria aqui 4 horas contigo. Mas você prometeu que vai voltar, então vai ter a segunda edição desse papo. Mas eu queria... Você se sente seguro hoje, cara, falando no Brasil? Nunca, de modo algum. Inclusive, coitada da Bianca, né? Tem vezes que ela nem dorme direito, ela fica vendo as últimas notícias e fica preocupada, né? A gente sabe que não está mais num país livre, a gente sabe que tem que se controlar com o que pode falar ou não pode falar, e muitas vezes muitos amigos, inclusive você, as pessoas, eu vejo as pessoas sendo censuradas, perdendo, né, a conta no Brasil, etc., tendo a conta suspensa no Brasil, e nem se sabe por quê, né? Muitas vezes a gente nem sabe por quê. O que aconteceu? Eu pergunto, meu amigo, o que aconteceu? E o cara... Pô, não sei também. Só apareceu o aviso e tal, e eu não sei o que foi que eu falei. A Bárbara mesmo, né? Todo esse pessoal. Quer dizer, a gente percebe que está de um jeito escancarado mesmo. São só pessoas de direita e conservadores que são censurados, que são perseguidos, né? Não há disfarce mais nenhum. A grande maioria dos esquerdistas de hoje, que foram criados... estudaram na época da pátria educadora do Lula, etc., aplaudem, acham isso lindo, né? Eles já nunca tiveram chance, né? Com 4 anos eles já estavam no caminho da doutrinação. Então eles realmente, eles não têm a menor noção da dimensão do que está acontecendo, eles assistem e acham lindo porque é gente que fala o que eles não gostam, só que eles não sabem, eles não percebem que o autoritarismo ele não para, ele segue adiante. Eu tenho essa pergunta para você. Você acha que o grosso das pessoas, claro que tem de tudo, mas o grosso das pessoas, você acha que elas não enxergam que está acontecendo um autoritarismo? Ou você acha que elas enxergam e não estão nem aí? Enxergam e não estão nem aí, são canalhas. Muitas, inclusive, até batem no peito e falam, que ótimo, é assim que tem que ser mesmo. Né? Elas sabem, a maioria sabe que isso é uma posição autoritária,
que isso não condiz com uma democracia, e tanto batem no peito e ficam felizes porque eles sabem que só um grupo que vai ser perseguido, só um grupo que vai ser... Eles se sentem seguros, mais ou menos como os torcedores do Corinthians aplaudindo quando a polícia bate na torcida organizada do Palmeiras, né? Mas eles não percebem que depois que a polícia bateu na do Palmeiras, eles vão começar a prestar mais atenção na do Corinthians. Eles vão se achar acima de tudo, né? E qualquer coisa que você acha falar... que esse é um pensamento, essa visão de eu não me importo que persigam de forma autoritária os meus opositores? Você acha que isso é uma coisa da esquerda especificamente, ou você acha que isso é uma coisa geral? Uma mentalidade brasileira? Eu não vejo muito isso na direita brasileira. Pode ser que eu não esteja pesquisando o suficiente. Pensa na Lava Jato, por exemplo. As pessoas viam que... Hoje fica mais claro, mas as pessoas viam que na Lava Jato o nego passava por cima da lei para prender as pessoas que eles achavam que mereciam. É que o problema é que eu acho que as pessoas estavam tão revoltadas com a corrupção. Mas você não acha que as pessoas do outro lado... Tô fazendo um advogado do diabo aqui. Sim, claro. Talvez quase que literalmente aqui. Mas você não acha que as pessoas do outro lado também pensam da mesma forma? Eu acho que não, porque as pessoas do outro lado, o problema delas é com o discurso. Elas aprovam pessoas serem perseguidas por causa do discurso, né? Ninguém nunca foi perseguido pelo que falou. Ninguém assim, foi processado. Mas eles acham que os bolsonaristas são uma ameaça à democracia. Não, eles não acham. Você acha que não acham? Eles não acham, eles não acreditam nisso. Se eles estivessem realmente preocupados com a democracia... Eu acho que tem um grupo que legitimamente pensa isso. Ah, meu Deus. Eu acho. Não é possível. Acho que a culpa disso é da mídia. Claro, eles trabalham 100% do tempo nisso. Eu realmente acho que tem um grupo de pessoas, Luiz, de verdade, e eu falo isso aqui nos Estados Unidos também, que acham que isso que a gente chama de nacional-populismo, bolsonarismo, trumpismo, etc., isto é uma ameaça que a democracia não sabe como enfrentar. Eu tenho certeza que você viu aquele documentário no Netflix, The Social Dilemma. Já viu, não? Não vi. Ah, não viu? Social Dilemma? The Social Dilemma, o dilema das redes sociais, sei lá, em português. Ah, não, sim, eu me lembro quando saí e eu me recusei a assistir porque eu falei, eu vou ficar irritado com isso. Não, você tem razão, mas, claro, porque é um documentário da Netflix. Eu falei, eu vou sentir, é que nem o Democracia em Vertigem. Não lá, chega a esse ponto. Esses dois eu falei, não, isso eu vou me matar. O Social Dilemma, ele traz um problema real, que é um problema que a gente não conseguiu resolver ainda, que é o fato de que, por uma questão publicitária de lucratividade, em tese, os algoritmos de redes sociais alimentam a você com aquilo que você quer assistir. Sim, então, isso aí. Em tese... Aí você fica na bolha. E eles vão na marra e falam assim, se você é de direita, eu vou enfiar conteúdo de esquerda como recomendação pra você no algoritmo na marra, na munheca. Acontece demais. Na munheca. Se entrar no meu Twitter aqui, vai estar. Siga, sei lá. Choquei. Lula. Eu não sigo a Choquei. Não, obrigado. Eu não sigo a Meu Choquei. Meu pai sempre me ensinou a recusar drogas quando me oferece. Eu não vejo a Choquei e eu vejo a Choquei na minha timeline mais do que o meu próprio rosto quando eu vou escovar os dentes no dia. Exato. Mas em tese, o vídeo do Oi Luiz tende a aparecer para as pessoas que seguem o Paulo Figueiredo e vice-versa, porque os algoritmos entendem que os demographics, o público, as coisas que você consome são parecidas. Então, inclusive a Glaze reclamou disso. Reclamou. Né? Não, chegaram ao ponto de querer... a Jovem Pan. A Jovem Pan, aquele negócio aquela Mônica Bergamo, então, cruzada contra a Jovem Pan. Em 2018, a Glaze reclamou do WhatsApp. Precisamos fechar o WhatsApp que o Bolsonaro está ganhando por causa do WhatsApp. Agora eles reclamaram do YouTube, né? Cada vez é uma rede social o problema. Mas esse problema é um problema que de fato existe e a solução que eles dão, obviamente, é uma solução ruim. A visão deles de tratar o cidadão como um imbecil. Eles realmente constroem um cara que é um imbecil completo, onde não tem cérebro, só tem interações por redes sociais, e ele é transformado de uma pessoa comum em um vegetal, digamos, que trampista, só obedece extremista, QAnon, etc. Então essa é a tese do Social Dilemma. Mas existe... Por trás de toda boa mentira existe uma tese verdadeira. E a tese de que as pessoas estão muito alimentadas pelas suas redes sociais é verdadeira. E eu acho que na visão destes caras, eles pensam que os fins justificam os meios
Porque essas pessoas, o cidadão comum, ele é um idiota, é um Homer Simpson. E ele vai ameaçar a democracia, vai destruir a democracia. Mas você sabe que um cara chamado Walter Lippmann, esse termo opinião pública que a gente escuta tanto, ele foi cunhado por um cara chamado Walter Lippmann, que publicou em 1922 um livro chamado Public Opinion, opinião pública. Daí que vem esse termo. E o Walter Lippmann, ele dizia basicamente que os especialistas e as pessoas ilustradas, e o jornalista era o grande guardião desse negócio, eles deviam filtrar a realidade para as pessoas, porque o cidadão comum, ele dizia, é impossível que ele seja onicompetente, ou seja, que ele conheça todos os assuntos. Então os especialistas... Mas os jornalistas também, né? Claro. Mas aí você chama o especialista. Os especialistas filtram a realidade, porque, caso contrário, esse cidadão é tanta coisa para ele saber que ele vai representar uma ameaça para a democracia. O William Bonner chega a chamar uma vez, ele fala, o meu espectador comum é o Homer Simpson. Eu lembro disso. Lembra disso? E foi muito xingado por isso. Depois ele se retratou falando, não, mas o Homer Simpson é um homem que gosta da família, que é trabalhador. Eu quis dizer isso, né? Mas a gente sabe que não. O próprio Barroso, né? Foi o Barroso ou foi o Toffoli que falou que nós somos os editores? Foi o Toffoli, eu acho. Do povo brasileiro. Editores da sociedade. Editores da sociedade. Então, é uma visão. Então, eu acho que esses caras, para retratar, eles acham que estão guiando fazendo o que o Walter Lippmann falou. Estão protegendo a democracia da disfuncionalidade através da visão que o Thomas Sowell chama de visão dos ungidos. Eles são ungidos e iluminados, né? Um cara esperto lá em cima falou isso, e aí alguns idiotas embaixo acreditaram. Eu acho que fazem por reflexo. Por reflexo. Existe uma arrogância da pessoa que mora na cidade, que tem um emprego melhor, que tem um pouco de dinheiro, onde ele acha que aquele cara é um gado. Ou, aqui nos Estados Unidos, o que a Hillary Clinton chamou de deplorables. Nossa Senhora. Os deploráveis. No Brasil é gado. Aqui é deplorables. O Barroso, quando foi xingado em Nova York, também usou um termo... Mas esses caras não têm a consciência, por exemplo, de que eles estão chamando de gado um público que não aceita, por exemplo, um governante corrupto, né? Enquanto eles aceitam e querem a volta desse cara que rouba eles mesmos, né? É uma ironia, eu acho. Passam por um processo deles convencerem de que o Bolsonaro é tão corrupto quanto. Ele fala, aí eles falam assim, corrupção todos têm, mas o Bolsonaro é um idiota. Entende? Uma coisa chocante que aconteceu faz uns 2 meses, eu procurei o maior escândalo de corrupção, né, do Brasil, coisa assim, que antes sempre dava o Petrolão, né? Cara, passou a dar o orçamento secreto do Bolsonaro, assim, os jornais na cara... Não é que eles diziam que era o maior orçamento, mas assim, veja por que o orçamento secreto de Bolsonaro pode ser o maior escândalo de corrupção. O orçamento secreto de Bolsonaro é o maior escândalo de corrupção de todos os tempos. Então, quando você coloca essa frase, aparece sempre sobre o tal do orçamento secreto. É impressionante o quanto esses caras conseguem, né, apagar a história na nossa cara e ainda voltar todos os holofotes para o inimigo deles, né? É impressionante, cara. Eles conseguem discutir e dominar as discussões propriamente ditas. E a gente estava falando aqui, eu falei que você era um cara criativo, mas tem uma notícia que eu queria ler para você aqui, que é a seguinte: TSE ficou 1 ano sem acessar inquéritos do STF por falha em pendrive. Eu vi, os caras não conseguiam acessar o pendrive. Olha, né? isso, Tribunal Superior Eleitoral recebeu pendrive com inquéritos do Supremo, mas não conseguiu acessar arquivos por mais de 1 ano. O Tribunal Superior Eleitoral ficou mais de 1 ano sem acessar provas dos inquéritos das fake news e das milícias digitais. As fake news é o que eu tô, que tramitam no STF por uma falha técnica. Esses inquéritos foram enviados pelo Supremo em um pendrive no fim de 2021. Para embasar uma investigação contra Jair Bolsonaro por ataques às urnas eletrônicas. Mas os técnicos não conseguiram acessar os arquivos. Esses são os iluminados que acham que a gente não entende nada. Né? A informação foi citada pelo atual corregedor, bababá. Aí eu falei assim, é essa a melhor desculpa que você conseguiu dar para não dar acesso ao inquérito? Pois é. Qual é? Agora, mas eles acham que o pessoal engole. A próxima é o cachorro com o meu pendrive. Sim. Então, sabe o que eu falo pra você, de verdade? Se eu tivesse na escola, na 7ª série, e eu desse esse caô, eu mandasse esse caô pra tia
porra, tia, sei lá, escolher uma professora qualquer da vida, a tia Maricota, falasse assim, ó, tia Maricota, não conseguiu o pendrive, tava com um problema, tá aqui. Porra, ela não caía nessa. Aí você vê o ministro supremo, mandar um caô desse, porra, que não conseguia, que não compartilhou o inquérito das fake news que todo mundo sabe que só existe no gabinete dele. É o que eu digo, todo mundo acha que o Brasil tá virando 1984, né? Eu já digo que a gente tá parecendo mais um esquete do Hermes e Renato. Um episódio do South Park. A gente tá muito mais para isso, porque é tosco. É absurdo que esses tosco, caras... né? É tosco. Nós estamos sendo governados por um bando de toscos. A gente viu várias provas disso, né? Que os caras não conseguem nem esconder direito as pataquadas que eles fazem, né? Assim, tipo, chega um cara de outro país, um país ao sul do nosso, né? Dá uma espiadinha, já falou, pessoal, peguei os caras aqui, ó, no pulo do gato. E os caras, vamos derrubar a página. Derruba a página. Isso. Os caras estão improvisando, eles acham que estão enganando alguém, eles vão improvisando, mas a verdade é que é óbvio, né? Tanto é que eles precisam também sempre recorrer a calar as pessoas, a prender as pessoas, a intimidar, né? Manda para conversar lá com o cara da PF lá, né? O que foi que você disse, meu amigo, né? Aí o cara tem que retirar aquela carta do índio que foi preso lá, o Sererê, lá em praticamente Brasília. piscando SOS em braille. Terrível. Aquela carta foi em 1984, né? Foi. 2 mais 2 igual a 5. Foi. Né, para salvar minha vida, vou falar que 2 mais 2 igual a 5. Então é bizarro isso. E... Você olha, né? Eu passo aqui, você me viu conversando ali com o CEO, tanto do Locals quanto do Rumble, explicando um pouco dos últimos acontecimentos do Brasil, porque os caras olham para mim e falam, pô, me explica o que está acontecendo no país de vocês, porque eles não entendem, porque os nossos advogados não sabem explicar. E aí você dá uma explicada e tal para os caras. E eu tento fazer alguns paralelos. Você está acompanhando o caso do Trump aqui, que estava para... a última notícia, ele seria preso hoje. Ele falou, o pessoal foi em massa, né, para lá em Nova York, né, protestar. Eu não vi o que aconteceu hoje ainda, não prenderam, e parece que não vão prender nos próximos dias, pelo menos. Está tendo uma testemunha chave antes do indiciamento. Porque por causa da Stormy Gates lá, o negócio é o seguinte. O Trump, grande comedor. Trump é um grande comedor. No lugar dele, né? Quem não seria? Exato. Felipe Neto. Só o Felipe Neto não seria. Não sei. Tem uma história do Felipe Neto ter pulado a cerca também. Eu acho que tem uma história, não sei se... Enfim, não quero entrar nesse cara. O Trump é um grande comedor, tá? Naquela época, na época do Trump, isso era virtude. Pelo menos ali no meio dele e tal. Agora é quase um crime, né? Exato. E uma das coisas, em 2006, ele deu uma carimbada ali na Stormy Daniels, que era uma atriz pornô da época. Nunca vi nenhum trabalho dela, mas parece que bombou aí nos sites recentemente. Ela bombou aí, voltou a fama. Porque as pessoas querem ver quem é a mulher que o Trump machucava, né? Vai aproveitar, né? Exato. Pelo menos participa de uma certa forma por Zoom, né? Participa por Zoom. Então a pessoa... O Trump foi lá, deu uma machucada na Stormy Daniels, diz a lenda. E em 2015, ali 2016, que ele estava fazendo a campanha dele para presidente, estourou, né? Porra, para isso não aparecer, para essa história não aparecer, o advogado pagou 130, o advogado dele, que era o Michael Cohen, pagou $130 mil para essa Stormy Daniels calar a boca. Ela assinou um acordo de confidencialidade que aqui nos Estados Unidos costuma valer e tal. Isso em 2015, 2016. E a acusação é de que o Trump classificou esse dinheiro como dinheiro despesa de advogado. E na verdade não era despesa de advogado, porque ele reembolsou o advogado para o advogado pagar era o quê? A piranha. E era despesa com a piranha. Aí você não podia classificar. Tecnicamente, exatamente, eles iam chamar do quê? Né? Despesa com piranha. Exato. Pagamento de piranha. Né? Então, ele foi lá e pagou a moça, que trocava favores por dinheiro, para não chamar de piranha. Então ele foi lá, pagou e tal, e aí classificou como despesa no imposto de renda. E aí, como Nova York tem imposto de renda local, estadual, isso é um inferno de morar em Nova York. Tem imposto de renda da cidade, e do estado. Imposto de renda do estado e imposto de renda federal. Nossa. Então você está reclamando de pagar o IR no Brasil, Nova York você paga pesadelo, 3. Né? Na Flórida não tem, né? Mas só o federal. Mas, bom, moral da história. Eles estão
tentando dar um jeito de ir atrás disso, porque estão dizendo também que isso era, na verdade, uma despesa de campanha, porque era para a campanha dele, que não foi classificada como tal. Esse é o... Aí tem um monte de dificuldade, porque pelo fato de já terem se passado 8 anos, ou 7 anos, alguma coisa do tipo, 7, 8 anos, dependendo de como se faz a conta, e já passou o tempo, já prescreveu, você tem um monte de discussão se isso de fato foi eleitoral ou não foi eleitoral. Mas o ativismo judiciário está forte aqui também, né? Mas olha o que é interessante da diferença, que eu queria chamar a atenção sobre a diferença do ativismo judicial. Tudo que estão tentando fazer contra o Trump, e os americanos estão escandalizados com o ativismo judicial, porque de fato o promotor é um promotor local, financiado do Partido Democrata, financiado pelo George Soros, que libera todos os vagabundos e está perseguindo um cara por causa de uma classificação para aparecer. Beleza. Muita semelhança nesse sentido com o Brasil. Só que a diferença principal é que o cara ainda está preso dentro da lei. E tem que dar umas voltas e tal, mas no final das contas tem júri, já começa por aí, então para indiciar, tem júri. E segundo, o cara tá preso dentro da lei. No Brasil, você tá com o inquérito das fake news, os inquéritos do fim do mundo, não tem mais nenhum resquício legal. Juiz, júri, vítima e executor são a mesma pessoa. Exato. Não há mais nenhum resquício legal. Então quando as pessoas falam assim, pô, tá vendo, os Estados Unidos estão igual ao Brasil, eu falo, cara... Não. É que as instituições aqui são sólidas, ainda essa é a mais diferença, sólidas. né? São sólidas. O sistema é melhor e as instituições são mais sólidas. Acho que eles têm um projeto de país independente quando é republicano ou quando é democrata, né? E eles falam, não, isso aqui a gente tem que respeitar, isso aqui não tem jeito, né? Por mais, né, que eles queiram às vezes dobrar as leis, tem coisas que eles não vão conseguir. Eles vão ter que ser muito mais espertos para perseguir um oponente, né? Essa é a verdade. Aqui, né? Eles precisam ser muito mais espertos para conseguir driblar ou entortar, né? Olha, a discussão agora é se com o testemunho desse cara que vai falar agora, que era o advogado do Michael Cohen, que foi quem começou essa história toda, se com o testemunho dele, ele diz que o Michael Cohen é um grande mentiroso. Então talvez o testemunho desse cara mele o indiciamento do Trump. Eu falo assim, quando que no Brasil isso ia acontecer? Primeiro que não ia ter júri para você fazer testemunho. Cadê o júri para analisar? Você acha que o Xandão resistiria a um júri popular? Imagina. A gente se lembra quando o Caio Coppola fez aquele abaixo-assinado, né, e divulgou, né, a gente viu, né, o quanto que o povo gosta, né? Exato, quanto que o povo gosta do Supremo Tribunal Federal. Então, você tem algum plano de vir para cá? Pensa em vir para cá? Sem dúvida é uma vontade, né? Como eu disse, né? Eu acho que não é só meu, é de todos os brasileiros, né? Todos os brasileiros que buscam liberdade, que buscam, né? O problema é que assim, muitos brasileiros eles nem entendem direito o conceito da liberdade, né? O próprio Olavo falava, né? O brasileiro não liga para a educação, ele liga para o diploma, ele não liga para a liberdade porque ele nunca teve, na verdade, liberdade. Então ele só quer dinheiro, ele só quer, né, um empreguinho, um carguinho e um coisa. Então, mas quem já acordou, quem já está sabendo da ameaça que se sofre no Brasil, né? O problema de você falar qualquer coisa, né? Quando de repente você percebe, não, eu não posso falar isso, que eu vou me dar mal, você já sabe que você não está numa democracia. E eu acho que esses são tem duas dicas boas. Eu vou falar a verdade para você. Eu passo todos os dias me perguntando se eu realmente não estou defendendo alguma coisa errada, se eu não estou do lado errado, se tudo que eu estou falando... E tem duas pistas que eu acho que sempre me ajudam a ver se eu estou do lado certo ou não. A primeira delas é: eu nunca quero esconder nenhuma informação de ninguém. Eu vi, e você até já pagou por isso. Eu me lembro de muito pessoal de direita, né, o pessoal do Tic-Tac, né, revoltado porque você falou sobre alguns generais, né, naquela fase tensa, ele não entende nada, ele é um infiltrado, ele quer jogar o povo contra os militares. Eu falei, não, presta atenção no que ele está falando, porque é real. E mais tarde o tempo provou, inclusive quando houve, né, aquela entrega, né, dos militares e tal, muita gente tava Paulo Figueiredo em primeiro lugar nos Trending Topics no Brasil, né, todo mundo falando Paulo Figueiredo
estava certo, pelo menos reconheceram. Eu acho que muita gente reconheceu, mas o bacana é o fato de eu nunca ter que mentir para propagar uma tese e nunca ter que esconder a verdade, nenhuma das duas coisas. Então, eu quero que faça a CPMI do 8 de janeiro, investigue tudo, que divulguem todas as fitas, as gravações, os vídeos, que mostrem todas as pessoas, que chamem os acusados, que tornem os depoimentos públicos. Nada a portas fechadas e nada escondido. O país precisa saber o que aconteceu. Não vai ser difícil, sem edição. Né? Sem portas fechadas. Mas isso é o que me conforta de saber que eu estou defendendo o certo. A segunda coisa que eu acho que me conforta bastante é o fato de eu nunca dizer que nenhum oponente precisa ser calado. Nunca. Eu me disponho a debater com qualquer pessoa em qualquer lugar. Óbvio, depois que você vai atingindo um certo grau de relevância, você quer debater com pessoas de um nível melhor, ou tanto ou mais relevantes que você para o debate ter relevância pública. Você também não quer ficar dando escada para maluco. Para maluco, né? Outro dia aquele Caio Blinder querendo bater boca comigo. Eu falo, Caio Blinder, desde que o Paulo Francis morreu, ninguém mais sabe quem é você. Eu não vou... e ele era o sparring do Paulo Francis, né? O Paulo Francis acabava com ele. A última vez que você tentou debater com o Paulo, você se deu mal. Né? Então, assim, cara, eu não vou debater com você, ninguém sabe quem você é. Mas, pô, um jornalista grande, da grande mídia, etc., da velha grande mídia que tá lá, que tem audiência, etc., etc., eu não me importo. Se botar, sei lá, acho que é aquela Andréa Sadi, que apresenta um negócio da Globo News. Se Vamos sentar, lá bater um papo. Eu vou, sento de forma civilizada. Agora, eu não tenho que calar ninguém. Quando eu defendo que a Globo News feche, eu não quero que ela seja fechada por um ente governamental. É que ela vai à falência mesmo, porque o brasileiro descobre que não é um produto que vale a pena ter em casa. Exato. Exatamente, é o mercado regulando. Pelo mercado, pela decisão coletiva dos consumidores. A mão invisível do mercado. Pela mão invisível, exatamente. A mão invisível do mercado apertando o botãozinho para desligar. É só isso que eu quero. Então essas duas coisas me confortam. Eu tenho certeza que o outro lado não pode dizer o mesmo. Eu sei que eles sabem que eles precisam controlar as informações e eu sei que eles sabem que eles precisam mentir com os fins justificando os meios, como essa questão do orçamento secreto, e eu sei que eles precisam calar o outro lado. Não, é lindo essa fase nova, porque depois que o Lula foi eleito, né, eu me lembro e falei, puxa, como é que eu vou falar agora? Como é que eu vou fazer os vídeos? Porque tem que ser engraçado, e todo mundo tá de luto praticamente, né? Como é que eu vou, né? Mas assim, a imprensa entrega de bandeja para mim, né? A gente viu a Miriam Leitão fazendo cada malabarismo, cada contorcionismo. Então, tá ficando divertido também. A gente vê o esforço da mídia em dourar a pílula, né? Em mentir, e é todo dia, né? A gente vê... E o próprio governo fazendo cada pataquada, cada patetada, né? Agora a gente está vendo com mais clareza o quanto esses caras são patetas, né? Todos esses caras que o Lula colocou em posições importantíssimas. É assustador você está sendo governado por essas pessoas, né? Mas por outro lado, é divertido quase de um jeito... Tragicômico. Tragicômico, exatamente, né? É aquela coisa você se torna um lorde do caos, né? Você começa a apreciar o caos e tocar a lira enquanto Roma pega fogo, né? É o jeito hoje. E a gente tem farto material todo dia, né? A gente vê essas patetadas. Pelo menos isso, né? A gente está apontando os absurdos e onde esses caras se escoram, né? Como é que esses caras conseguem fazer tanta besteira e falar tanta besteira e ainda estarem lá? É porque tem esses psicofantas protegendo, né? Tem a velha imprensa, como você diz, né? Morreu. Simplesmente virou um instrumento de propaganda e de perseguição do governo, né? Eu sei que você daqui a pouco vai pegar voo, antes que a Bia cabe aqui comigo. Deixa eu te encerrar aqui pedindo para você fazer brevemente um apanhado do que você está achando desses 3 meses? 3 meses? Os 3 meses do governo. Do governo Lula. Eu sabia que o cara ia realmente causar um caos, ia ajudar a destruir muita coisa do que foi feita, mas eu não imaginava que fosse tão rápido. Eu tô vendo muitas coisas. A gente vê uma certa pressa nele, eu não sei porquê, mas ele tem uma pressa, uma certa urgência
em tomar umas medidas absurdas, né? E o que ele não consegue no Tipo Congresso. o quê, por exemplo? Hã? Tipo o quê, por exemplo? Poxa, essa lei das estatais, né? Que ele não conseguiu no Congresso, aí foi o Lewandowski lá e canetada, beleza, pode ter agora. Foi uma grande conquista do governo Temer. Eu Sim. nunca disse que o Temer era um santo, etc. Muito pelo O contrário. governo dele teve grandes conquistas. Teve grandes conquistas. Ele seria o presidente das reformas, eu acho. Era até como ele queria ser conhecido, mas aí teve aquele problema do Joesley, né? Que com certeza foi um teleguiado para realmente atrapalhar tudo, né? Ativismo judicial desde lá. Nós teríamos a reforma da Previdência provavelmente na época do Temer, porque com todos os defeitos dele, ele era um grande articulador. Sim, sim. Ele tinha o Congresso com ele, só que aí veio toda essa quase uma sabotagem, né? E foi uma grande conquista também essa lei das estatais, né? O Brasil já traumatizado com o que o PT fez, né? Com o governo Dilma, com o governo Lula na Petrobras e em outras estatais no Brasil, completamente traumatizado, fez essa segurança, botou o cadeado no galinheiro, né? E de repente as raposas voltaram e foi lá um cara do STF com o pé de cabra e quebrou o cadeado. E eu acho que isso é uma coisa que vai se repetir muito, né? Tudo que o Lula não conseguir no ele vai conseguir numa canetada do STF, porque eles estamos juntos, são parça, né? Pelo jeito. E ele está conseguindo rápido. Eu vejo uma pressa, eu vejo uma urgência. Parece que eles estão precisando de muito dinheiro também para fazer o que eles querem, né? Porque impostos voltaram com a força total, eles estão querendo criar novos impostos, estão, né, querendo saquear as estatais de novo, eles estão com uma fome e uma pressa que eu não reconheço, assim, até para o PT não é estranho. Não condiz com o PT de 2003 Exatamente, em diante, né? Até para o PT é estranho. Então, qual é o projeto que está por trás disso tudo, né? É isso que mais me assusta. É claro que todas essas decisões, todas essas pataquadas que a gente está vendo na economia, na tecnologia, inclusive até na política externa, aqueles navios iranianos deixaram os americanos pé da vida, né? Pegou muito mal aqui. Então a gente vê todas essas patetadas deles e eles fazem de um jeito tão aberto, de um jeito tão destemido. Ele age como os típicos ditadores latino-americanos, né, que dizem que vão fazer tal coisa e fazem do jeito que anunciaram, porque sabem que ninguém pode detê-los. Então nesses 3 meses eu estou vendo tanto um desespero e uma urgência, quanto também uma segurança de que eles podem fazer o que eles quiserem, que vai ter quem os apoie, quem os proteja, que isso me assusta. Eles parece que não estão preocupados com a opinião pública, né? A tal da opinião pública, porque eles sabem que estão tomando decisões que são muito impopulares, né? E o Lula é um populista. E estão tomando decisões extremamente impopulares. Até gente dentro do próprio governo falou: vocês acharam que os últimos 3 meses foram ruins, os próximos 3 meses serão piores, a inflação vai aumentar, tudo. A gente está vendo montadoras parando, né, dando férias coletivas para o pessoal, porque a economia mundial está piorando. Mas o Brasil estava até que, né, conseguindo navegar, né, driblar um pouquinho. Não vai conseguir. Agora já era. Então isso me assusta muito, assim, a urgência e a segurança com que eles estão fazendo tudo isso. Ao mesmo tempo eu estou vendo uma tentativa de acender a Janja, né, a uma figura pop, né, quase uma Evita. Uhum. Né? Eu não duvido que o PT tenha percebido que eles estão com o filme queimado demais, os políticos deles, quase nenhum foi eleito, né, fora do Nordeste nenhum foi eleito, e todos esses caras que não foram eleitos ganharam ministérios, estão no governo, né, o Haddad, que é um perdedor nato, né, em São Paulo, não consegue nada, virou um ministro da Fazenda. Então a gente vê todo esse pessoal, eu acho que eles têm uma certa consciência de que o filme está queimado, que eles não se elegem mais e que eles precisam criar uma face agradável do PT, uma face aceitável. E algo me diz que eles estão apostando tudo na Janja para ser como uma Cristina Kirchner. Uhum. Né? Depois que o Nestor Kirchner se foi, veio a Cristina Kirchner, que já estava muito na mídia. Sim. E eu não duvido que eles estão trabalhando. O que a Janja tem aparecido na Globo é brincadeira. Né? É uma campanha de construção de um personagem. Eu estou muito preocupado com tudo isso. Assim, quem não se preocupa, quem não está nem tentando ser populista, é porque está se garantindo de algum jeito, né? Ele está com uma segurança.
eu estou muito preocupado. Claro, o pessoal pode se revoltar né, o governo ficar muito impopular, mas até lá a gente já está falido. Esse é o meu medo mesmo. Da gente estar falido até lá. Eu quero ver como é que as elites, como eles chamam, vão reagir a esse processo de deterioração econômica. Eu acho que elas vão reagir pegando o avião e... Não, mas tem um establishment que está no poder, né? Você falou eles estão juntos. O Lewandowski talvez, mas o Alexandre não é da mesma galera. Foi uma união forçada, dois grupos que se detestam. Exato. Falaram, não, a gente precisa se juntar, senão a gente vai ser extinto. O Alexandre é do grupo ideológico que destruiu o PT, que jogou o PT de baixo. Exatamente. Inclusive, quando ele foi, né, fazer a sabatina, eu me lembro que eu vi a Glaze e várias outras pessoas contra ele, estudantes de direito da USP. O primeiro impeachment do Alexandre foram eles que pediram. Tem um vídeo dele, inclusive, brigando com uma aluna esquerdista que vem falar alguma coisa dele ser golpista, tá com golpistas, e ele começa a falar que o PT é tudo ladrão, etc. Então, assim, até o Gilmar Mendes, né? Sim, eles são os que Lula acusaram. Nunca desceu para ele. Não, eles são os que acusaram o PT de corrupção, tem milhões de falas. Então, eu não acho que essa turma vai ver a decadência econômica e esse tipo de estrago que o PT vai fazer de forma impune. Assim. Talvez seja até pré-programado, né? Eles já falam, não, deixa o cara, porque o cara vai... a ideia de botar o Alckmin, né, lá para a vice é para isso. Mas a dúvida é sempre a seguinte: se o PT vai conseguir, com essa pressa toda, dominar as estruturas de poder mais rápido do que a economia vai afundar. Exatamente. Se vai ser mais rápido do que a economia vai afundar. Eles são muito bons em dominar as estruturas de poder. Por isso, talvez, essa pressa toda que você está vendo em agendas que são impopulares. Vamos fazer as agendas que são impopulares agora, enquanto a gente está com o poder garantido, enquanto a gente está com tudo a nosso favor, ocupa os espaços, e a partir daí a gente tem os meios para quando esses caras vierem tentar derrubar a gente... Nós estamos protegidos. Nós estamos protegidos, eles não têm meios. Porque, para mim, essa turma de establishment, Faria Limer, tentando combater o pessoal do PT, é mais ou menos como um menino da Faria Lima tentando roubar o lanche do traficante do PCC. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, o PT joga o jogo num nível que esses caras não estão acostumados. Não, eles não sabem no que eles estão se metendo. Exato. Tanto que o PSDB tomou fumo do PT sempre, a vida inteira. Sempre. Exceto lá em São Paulo, onde as coisas são arrumadinhas. Eles dominaram melhor a estrutura em São Paulo. Exato. Eles foram mais espertos, mais rápidos. Ou melhor, o PT não conseguiu dominar a estrutura rápido o suficiente para... E o PSDB ficou lá. E o povo interior de São Paulo isso, não engole o povo de São Paulo, o interior de São Paulo segura a onda. Né? Então, o processo eleitoral é mais difícil de fraudar e tal. Não estou dizendo que teve fraude no Brasil. De jeito nenhum. Não, pelo amor de Deus, olha aqui, for the record, eu não estou dizendo aqui. Isso é uma coisa que eu jamais diria no YouTube. Quem diria? Eu estou no YouTube, eu jamais diria uma coisa dessa. Talvez dissesse no Rumble, mas não, e no Lucas, mas não no YouTube. Luiz, poxa, obrigado. Vamos repetir de novo. Para vocês que estão assistindo a gente, que estiverem nos meus canais, inscrevam-se no canal do Oi Luiz. É um canal que eu estou inscrito e me divirto. Obrigado. Então... Que elogio. Não, da onde vem esse elogio de quem? Não, é verdade. Inscrevam-se, acompanhem no canal do YouTube e do Rumble, porque é importante crescer o Rumble. O Rumble também é um investimento de longo prazo da gente. Porque se você cresce o teu Rumble, se o dia o YouTube se engraçar para cima de você, você está com o Rumble pronto. É uma coisa que eu deveria ter feito antes. Deveria ter crescido o meu Rumble antes. Porque aí quando vem o YouTube e te corta, já é tarde demais. Então você vai investindo. Mas o meu canal no YouTube tem 1 milhão, no meu canal no Rumble tem 100 mil. Pô, em primeiro lugar, se inscreva no meu canal do Rumble, para que ele possa também um dia chegar a 1 milhão, mas meu canal no YouTube não chegou a 1 milhão do dia para noite. Foram anos. Exatamente. Então esses mesmos anos são os anos que eu vou demorar para construir o Rumble, talvez até mais rápido, porque o crescimento foi muito mais rápido, né? Demorei, sei lá, 2 anos para chegar a 100 mil no YouTube e cheguei a 100 mil no Rumble em... Primeiro porque você já tem a sua marca, que as pessoas conhecem e querem acompanhar e tem confiança. Isso daí isso eu acho que é o mais importante, né?
Você tem esse público, não o YouTube, não a plataforma, você que tem. E em segundo lugar, porque eu acho que essa é uma visão otimista, né? As pessoas estão um pouco mais conscientes, né? Mais gente está mais consciente da perda de liberdade de expressão e está começando a buscar alternativas, né? É devagar, leva tempo. Essas redes sociais, como a TV, né, são um hábito. A gente dizia, né, que era complicado o Silvio Santos no SBT trocar toda hora o horário do Chaves ou trocar a hora do jornal, cada vez entrava num horário, porque televisão é um hábito. Exato. E internet também, as pessoas começam com YouTube, muita gente poderia te acompanhar com ai, caramba, me falta a memória agora. Aquele aplicativo para você enxergar em outro país, você coloca... VPN. É isso, com a VPN. Muita gente está usando VPN já. Mas já tem gente que fala, poxa, como é que é? Não sei, Exato, né? Já está naquele hábito, é o hábito. Exato. E a gente precisa transformar esses hábitos, né? Se a gente quiser. E o Locals.com, cara, para mim, hoje, eu até te convido para entrar, porque Vou entrar. é a plataforma, o Justin aqui, aliás, eu queria fazer um agradecimento ao Justin, como sempre, operando aqui. Thank you, Justin, for your great work and for hosting us. Mas o Locals.com, hoje, o que permite que eu continue fazendo o que eu estou fazendo são os meus apoiadores do Locals. Então são essas pessoas que doam lá $7 por mês, falam, pô, eu vou separar $7 para garantir que esse cara continue fazendo jornalismo. E aí eu não preciso de Sleeping Giants, eu não preciso de Jovem Pan, eu não preciso de ninguém. Dane-se, né? Eu acho que esse é o próximo passo. Esse é o próximo modelo, esse é o modelo do futuro. Esse é o próximo modelo. Você escolher. Você não é a Globo que escolhe quem vai ser o famoso de lá do William Bonner. É você que escolhe. Exatamente. É você, é o cara que está em casa que escolhe. Eu quero que o meu William Bonner seja o Paulo, porque é o cara que eu confio, é o cara que eu gosto. E aí você vai eleger quem são os caras que você quer. E cada um vai ser a sua própria emissora, sem depender de outras plataformas. Assim. E de tempos em tempos as pessoas vão se unir para montar, quando ganharem massa crítica, também vão se unir para montar, porque o meu primeiro passo agora está sendo garantir o mínimo de uma estrutura para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. O passo seguinte é aumentar o tamanho da estrutura para trazer novos talentos, trazer novas pessoas, apoiar novas pessoas. E com isso é fantástico. Exato. Para criar o meu sonho é criar o Daily Wire brasileiro. Esse é o meu sonho. Não, me chama quando você puder. Eu não tenho a menor dúvida. O único pré-requisito vai ser estar aqui nos Estados Unidos. Será que o Luiz conseguirá? Isso aqui a gente vai descobrir, quem sabe, no nosso próximo bate-papo. Cara, obrigado aqui. Tá honra mesmo. Toda minha. E a vocês que estão em casa, muito obrigado pela audiência. Vocês estão nos assistindo em casa, no trabalho, onde quer que vocês estejam, no carro. Obrigado pela audiência. Se inscrevam no canal Roy Luiz, se inscrevam no meu Rumble e entrem no Locals, na minha conta. No Locals tem 1 mês grátis do meu conteúdo premium na descrição aqui do meu vídeo. Obrigado e até a próxima live para vocês. Até mais.